E agora nós vamos receber o nosso palestrante, que é um colaborador da FESP em diversas áreas, área de assistência espiritual, área de ensino, área de divulgação, que vai nos brindar com a palestra que tem por tema a volta do filho pródigo. Seja bem-vindo, Sérgio dos Santos, que Jesus te abençoe, uma salva de palmas à palestra de hoje. E a gente vai discorrer um pouco mais sobre Jesus entre amigos, né? Entre companheiros de jornada, outros que estamos conhecendo hoje. É uma grande satisfação estar aqui no Salão Bezerra de Menezes, na nossa federação, envolto todos nós por essa atmosfera espiritual maravilhosa, dos nossos irmãos espirituais que acolhem o nosso coração com muito carinho, a fim de que cada um de nós, ao retornarmos ao nosso lar, levemos conosco a presença viva de Jesus, a luz da esperança, a alegria contagiante no nosso coração. Jesus, sempre Jesus, o nosso caminho, na nossa jornada de aprendizado. Jesus não media esforços, o seu amor incondicional se aproximava de todos os corações, doutos ou leigos, pessoas que se achavam tranquilas na vida e aqueles outros muito sofridos, precisando de um acalento, precisando de um aconchego, de uma luz que norteasse suas vidas, pudesse traduzir melhor a presença de Deus, a fim de que eles pudessem comungar com mais propriedade. Jesus se movimentava com aquela grandeza espiritual e assim, paulatinamente, assemeando o seu evangelho, foram 3 anos seguidos de trabalho assíduo, semeando o bem nos corações de todos aqueles que tiveram o privilégio de cruzar o seu caminho. E nós estamos aqui para falar sobre uma das suas parábolas, e antecedendo a parábola do filho pródigo, em essência, nós temos aí um trecho do capítulo, está em Lucas capítulo 15, um trecho em que Jesus está dizendo: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs 3 parábolas. Ele está conversando com pessoas, conversando com o povo, semeando o evangelho, semeando o bem, levando a luz da presença de Deus àquelas criaturas. E é óbvio que o público não era um público seleto, é um público diversificado. Aqueles que eram profundamente conhecedores da lei, mas que viam em Jesus um homem perigoso, porque em alguns momentos ele dava demonstrações de que contrariava a lei. E uma das coisas que os doutores da lei, aqueles que eram afeiçoados à religião, muito mais às questões exteriores, não admitiam que homens que eram gentios, ou que homens que não tinham seus pecados, os seus erros, os seus sofrimentos, que eles convivessem. Quem fosse um doutor, quem fosse um ministrador de conhecimento, não poderia conviver com homens impuros. Mas Jesus fez exatamente o contrário. Ele dizia: eu não vim derrogar a lei, nem os profetas, mas vim para que eles se cumpram. E vim igualmente para colocar o pingo nos is, e alguns ensinamentos que foram comprometidos no decorrer dos erros, no decorrer dos tempos, e fazer com que a mensagem do amor seja muito maior do que simplesmente só um ensinamento. Então ele vai discorrer sobre 3 parábolas. Uma delas é da ovelha desgarrada. Ele vai tratar com as 3 parábolas sobre aquelas pessoas que se perdem, aquelas pessoas que se desencaminham, aqueles outros que os doutores da lei achavam que não se deveriam conviver com eles. E na ovelha desgarrada, a maior parte de nós conhecemos: a ovelha se perde, sai do aprisco, o pastor diligente vai procurá-la, não mede sacrifícios, e quando a encontra, coloca sobre seus ombros, leva de volta para o rebanho, e lá no rebanho chama os vizinhos e diz: vamos comemorar, porque essa ovelha estava perdida, mas foi encontrada. Da mesma forma, a dracma perdida, uma moeda importante, a moeda perde, procura na casa inteira, e quando a encontra, chama os amigos e fala: estava perdida a minha dracma, vamos festejar. E a seguir então, ele vai proferir
a parábola do filho pródigo, que é uma das pérolas do Evangelho de Lucas, em que nós vamos ter praticamente a parábola da vigilância e da misericórdia. Então nós vamos analisar primeiro a questão do pródigo. O pródigo se refere do latim pródigos, desperdiçador, do prodigere, botar fora, desperdiçar. Então a parábola do desperdiçador, aquele que esbanja, aquele que vive de forma inconsequente, aquele que tem os recursos, mas que não aproveita. E aí então ele vai discorrer, obviamente, sobre a misericórdia paterna com seus filhos, porque são dois personagens, dois filhos e o pai, e a narrativa gira em torno disso. Jesus adorava expressões que pudessem falar do cotidiano das pessoas, que pudessem traduzir as experiências do dia a dia, e entre elas essa experiência de família. Então ele vai contar a história que é mais ou menos dessa forma, né? Olha a narrativa. Havia um homem que tinha 2 filhos. Um dia disse o filho mais novo, pede a ele: pai, dá-me a parte da herança que me toca. Olha o que Jesus narra para essas pessoas todas que estavam ouvindo, e que nós estamos tendo o privilégio de poder refletir um pouco, embora seja uma parábola conhecida por todos, mas vamos na narrativa de Jesus. Se um filho pedisse ao pai que repartisse a herança naquela época, dentro do mundo judeu, que o filho pegasse a herança antes do pai falecer, o pai tinha o direito, além de espancá-lo, poderia deserdá-lo definitivamente da herança. Mas este pai bondoso escuta a narrativa do filho, e a partir daí ele reparte com o filho os seus bens. Era um jovem, desejoso de viver longe da proteção paterna, queria a liberdade, queria viver a sua vida ao seu modo, já se achava pronto. Provavelmente esse pai, na narrativa não conta, mas um pai zeloso diria: filho, não vá, o mundo lá fora é complicado, existem muitos problemas lá fora que você desconhece, você vai sair da terra que nos pertence e vai para o mundo dos gentios, onde você sabe que um judeu não é bem aceito pelo povo gentil. Mas você deseja, o pai então vai e reparte. E repartindo, poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo que era seu e saiu de casa, sentindo-se livre, totalmente sem nenhum compromisso mais com a paternidade. Segue o pai, obviamente, vendo ele à distância, né? A narrativa também não diz, mas vamos imaginar numa herdade, numa fazenda, o filho se afastando no horizonte, e o pai preocupadíssimo, mas dando liberdade a este filho, porque o pai aqui é Deus, nos dá liberdade de irmos para vivermos a experiência que nós desejamos, embora a advertência tenha sido feita. E o filho vai, e o pai, compadecido daquele filho, viu o filho indo e sabendo que muitas coisas o aguardavam mais adiante, mas não o impede. E ele sai de casa todo cheio de si. Passado alguns dias, ele chega a uma terra distante, já na terra dos gentios, satisfeito por se sentir livre, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma regra absoluta, sem nada constrangendo o seu movimento. E chegando nessa terra, ele vai viver dissolutamente, sem nenhum compromisso, trocando a noite pelo dia, gastando, esbanjando dinheiro, tudo que ele possuía, atraindo amigos das obras da iniquidade, obviamente, que quando o dinheiro aparecem os amigos das bebidas, das farras e de tudo que ele achava que seria uma forma de viver com a maior liberdade possível. Depois de ter gasto tudo quanto tinha, diz a narrativa, houve grande fome naquela terra, e ele começou a passar privações. O dinheiro acabou o dinheiro, os amigos também vão embora, e ainda para consequência há uma grande fome, uma grande seca na região. Então ele toma uma decisão e dizendo assim: bom, cada dia que se passa torna-se mais difícil, até que um dia ele foi pedir trabalho para um dos habitantes daquela localidade, daquela terra, que o mandou a cuidar de porcos, cujo animal um judeu ortodoxo religioso não consome a carne, e ele cuidar de porcos seria uma grande humilhação para ele. Mas que opção tinha ele?
Ele fez uma escolha, foi viver livre, e então ele vai cuidar de porcos. Depois de um certo tempo, ele tinha tanta fome que bem desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, com as sementes que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, que é o grande lance da parábola, é o momento em que nós caímos em nós mesmos, porque na trajetória de aprendizado da vida, mesmo tendo tantos conhecimentos, às vezes nós somos subjugados pelas nossas próprias imperfeições. O sofrimento é maior, a dor é maior, nós nos desencaminhamos na vida. A prova é difícil, a expiação é difícil, a gente não resiste. Então nós tomamos atitudes internas de esbravejamento interior, revolta, ira, contra a vontade de Deus, achando que estamos abandonados, e cada um, segundo o seu modo, vai se soltar na vida. Alguns vão narcotizar essa ansiedade e esse sofrimento através de elementos externos. Não cuidam do mundo interior, não cuidam da sua imperfeição, não têm coragem de assumir a si mesmo. Mas chega uma hora em que a dor é tão grande, que nós caímos em nós mesmos, caindo em si. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai tenho que comer em abundância, e eu aqui morro de fome. Então de repente ele se lembrou da casa paterna, se lembrou do pai que cuidava zelosamente e que o advertiu: não vá, filho, muitas intempéries você pode encontrar no seu caminho. E então, caindo em si, ele diz para si mesmo o que nós precisamos dizer quando as horas derradeiras são comprometedoras no nosso caminho. Quando nós nos equivocamos, quando a gente se desencaminha, quando nós cometemos algum erro desastroso, perfeitamente natural no processo evolutivo. Às vezes nós precisamos da experiência amarga para aprender realmente as coisas boas na vida, o valor de um ensinamento, o valor de uma vivência, para a gente preservar a nossa individualidade e a luz que nos rodeia. Ele está em sombra. Então ele diz: levantar-me-ei, vou me erguer de mim mesmo, assumindo o meu próprio erro, o meu equívoco. Levantar-me-ei e vou ter com o meu Pai. Tem hora que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e levantar de nós mesmos, assumindo a responsabilidade do nosso equívoco e observar, buscando Deus através do pensamento, através da prece, para encontrarmos o conforto, a misericórdia e a compaixão diante daquela mazela. E levantar-me-ei e vou dizer para: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Se você me tratar assim já está ótimo, me dá um prato de comida, um serviço, um salário, não sou mais seu filho, eu não mereço nem ser chamado mais seu filho. Tem momentos em que nós dizemos a nós mesmos: acho que nem Deus me perdoa por aquilo que eu cometi, não podia mais cometer esse erro. E nós vivemos na culpa, no remorso, numa revolta contra nós próprios, numa baixa estima, quando na verdade não há mal que o amor não possa cobrir. O amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. É preciso que o coração a admita, se arrependa e vá de encontro à solução do problema através da comunhão mais perfeita com a luz que ele abandonou. Porque nós estamos na trajetória de aprendizado, estamos aprendendo dia a dia. E ele então segue a sua jornada, levantando-se, caminhando um caminho doloroso pela volta, porque não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha mais animal, não tinha mais nada. Ele tinha que voltar para a casa do Pai. Que o caminho nosso, quando voltamos para Deus, quando nós cometemos equívocos, o primeiro é o remorso, e depois a culpa, e depois o sentimento de incapacidade de poder sair daquele estado. Mas ele estava decidido, e nós temos que estar decididos quando cometemos equívocos, a transformar nossa vida e mudar nossa história, a renovar o nosso espírito, a retomar o caminho da luz. Então ele vai cambaleando nos caminhos, sobre sol, sobre chuva, sobre calor intenso, maltrapilho, caminhando sem mais nenhum recurso nas mãos, até que ele, ao longe, ele já está vendo a herdade, a fazenda do pai. E o pai então, vamos imaginar assim, também não está na parábola, é o pai consciencioso,
todos os dias no final do expediente, às 6 horas da tarde, olhava no horizonte, já de olhos comprometidos, porque o tempo passou, era longo, e aquele pai sempre com aquele sentimento de que o filho iria voltar algum dia. Somente ele acreditava profundamente nesse sentimento: meu filho vai voltar. E sempre olhando, até que um dia ele vê uma sombra ao longe, mesmo de visão comprometida. Ele chama o servo e fala: vá até lá, é meu filho. Mas Senhor, está tão longe. É meu filho. Estou aqui colorindo a narrativa, não é? E ele vai, e o servo lhe traz. E quando o servo se aproxima com o filho, carregando ele de sofrimento, o pai então o recebe com profunda compaixão. Não há maior expressão do amor do que a compaixão, que não mede o sacrifício por aquele que está sofrendo. No nosso caso, a compaixão não vê a cor de pele, não vê a graduação social, não vê o estado, não julga, não condena. Como na parábola do bom samaritano, atende, socorre, estende a mão. A compaixão do Pai o envolve, a compaixão de Deus nos envolve, nos erguendo na nossa própria insensatez. E a partir daí, correu ao encontro, abraçando afetuosamente. O filho lhe diz: pai, conforme ele já vinha com a narrativa gravada: pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai não lhe responde, simplesmente chama os servos e diz para ele: trazei depressa a mais bela túnica e vestilha, traga ele de volta para a família, envolva ele em luz, traga ele de volta. Ao mesmo tempo, o pai fala para os servos: ponde um anel nos dedos e as sandálias nos seus pés, traga a dignidade novamente para ele, põe um anel da família, ele pertence à nossa família, nós pertencemos à família de Jesus, à família espiritual de Jesus. E aí ele prossegue dizendo: trazei o vitelo gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E Jesus fecha propositadamente a parábola aí. Nós não sabemos se o filho mais novo tomou jeito, e não sabemos mais tarde, o outro filho que nós vamos ver, se esse outro filho também compreendeu a volta desse irmão. Acontece que a partir daí a festa principia-se, e no final do dia, no final do expediente, às 6 horas da tarde, o irmão mais velho, voltando do campo, aproxima-se da casa, chama o servo e diz: mas que músicas e danças são essas? Não estou sabendo de nada. E então chamou, pulou aqui, assim, chamou um dos servos e perguntou: o que era aquilo? Teu irmão voltou. Disse este: e teu pai matou o vitelo gordo, porque o teu irmão chegou são e salvo. Ao ouvir isso, ele ficou triste, revoltado, contrariado, não queria entrar na festa. O pai, dentro da festa, vê o filho do lado de fora, parado, sem ir ao encontro do irmão. Pedisse que ele entrasse, e ele, porém, respondeu: pai, há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabritinho, para festejar com os meus amigos. Aí o pai responde para ele: e agora, ele ainda prossegue, agora chega esse seu filho, não é meu irmão, esse seu filho, que consumiu os teus bens com mulheres, e mataste ali o vitelo gordo. E aí então o pai responde: filho, Deus falando conosco, não é? Tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. A partir dele ele já levou, mas tínhamos de fazer uma festa e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E fecha a parábola aí, sem sabermos se o irmão mais velho entrou e se o irmão mais novo tomou jeito. Quero trazer para a nossa conversa este homem, Henry J.M. Nouwen, que é um holandês
um padre, professor, escritor e teólogo, que escreveu o livro chamado A Volta do Filho Pródigo, que foi o que nós intitulamos hoje a palestra de hoje. E esse padre tem uma narrativa muito interessante no livro. Eu recomendo a vocês a buscarem o livro A Volta do Filho Pródigo, do Padre Nowen, que é muito interessante, porque eu ganhei isso de um aluno na Escola de Aprendiz do Evangelho, e quando li o livro, fiquei encantado com a narrativa que o padre faz no livro, porque ele faz um paralelo. Ele coloca-se como um filho pródigo, apesar de padre, que tinha grandes problemas com seu pai, e ao mesmo tempo, ele vai ter um encontro inusitado com um pôster que ele recebeu, uma gravura, uma réplica da pintura da Volta do Filho Pródigo de Rembrandt, um pintor famoso do século XVI, Rembrandt van Rijn, mestre da luz e da sombra. Ele pintava luz e sombra, muito bonitas as pinturas dele. Sucesso na juventude como um pintor de retratos. Seus últimos anos foram marcados por uma tragédia pessoal e dificuldades financeiras. Ele casou-se com sua prima, e 3 filhos que ele teve, todos os filhos faleceram. Logo depois de um ano também falece a sua esposa. E ele, vivendo de uma forma bastante dissoluta, sem nenhum compromisso com a vida, ganhava o que ganhava, tudo gastava numa vida boêmia, numa vida completamente sem sentido, apesar de se sentir um católico, mas não estava praticando. E o Nowen vai fazendo essa narrativa, e o Rembrandt, depois de viver dissolutamente, decide pintar. Ele entra em si, ele cai em si e diz assim: eu não posso mais continuar essa vida, preciso voltar na minha comunhão com Deus. Ele cai em si e decide então pintar paisagens bíblicas, entre elas o que corresponde à parábola do filho pródigo, segundo a versão do artista, porque ele vai dar uma versão muito própria para a parábola. Rembrandt, segundo o próprio Nowen, é tanto o filho mais velho da parábola quanto o mais novo. A maioria de nós podemos ser no mesmo dia o filho novo e o filho mais velho no mesmo dia, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Nowen, então, ele vai a São Petersburgo, na Rússia, visitar o Museu Hermitage, onde ele fica lá por horas, se inebriando com a beleza da pintura original de Rembrandt. Passa horas, e ele faz uma narrativa no livro que ficou sob uma vigilância de um guarda todas as vezes que ele lá permanecia, horas e horas, e o guarda do lado observando ele, se não ia tocar num quadro. Botou uma cadeira e ficava observando o quadro. Decide então relatar essas descobertas que ele colheu no livro, que nós vamos ver, e vai estabelecer o livro então A Volta do Filho Pródigo. A Volta do Filho Pródigo foi pintado em 1661 até 1669 por Rembrandt. O quadro tem 2,62 metros por 2,05. É uma pintura a óleo que impressiona quem contempla, nos falou Nowen. A gente fica imaginando esse quadro diante dos nossos olhos, que coisa maravilhosa. Luz e sombra narrada no quadro seria mais ou menos isto. Aqui nós temos um personagem que é o pai, o filho pródigo que volta. No fundo, um personagem de pé, mais 2 personagens, mais um sentado e um de pé, que a gente vai narrar para vocês. Ele vai fazer uma comparação entre os detalhes da pintura e os nuances da parábola. E qual é a conclusão que o Nowen chega? Ele chega à conclusão que Deus ama os encontros, os retornos, os reencontros. Se manifesta através dele, e conduz a história por eles. Quer com pessoas ou objetos, encontros são sempre muito significativos, principalmente quando nós temos que tomar uma decisão de mudança profunda na nossa vida. O autor vai comparar a incidência da luz no quadro de Rembrandt e os diferentes ângulos da observação deste quadro sobre a influência da luz, com as diversas maneiras de relacionamentos interpessoais e principalmente da relação do homem com Deus. É a versão do Rembrandt da parábola do filho pródigo. Ele foi relatando todos os olhares das 4 testemunhas deste encontro e também do pai com seus filhos. A mulher na esquerda, na pintura superior, quase não visível, ele deduz que é provavelmente a mãe. O homem sentado
cujos trajes indicam riqueza, pode ser um conselheiro ou coletor de impostos. O homem de pé é o filho mais velho. Agora vamos lá, a figura misericordiosa do pai que recebe o filho, seu rosto é velho, abatido, cansado, mas sereno e satisfeito. De volta o pai o viu, porque nunca o perdeu de vista. Sempre olhava com saudade e esperança de um dia poder ver novamente esse filho. O pai não é somente o grande patriarca ali na narrativa do Rembrandt. É mãe e pai. Toca seu filho com uma mão masculina, na pintura do Rembrandt, e uma feminina. Ele sustém a ela, acaricia, e ele segura, e a outra mão consola. Eu vou mostrar já. Em Deus, maternidade e paternidade estão plenamente presentes. Então, na pintura do Rembrandt, Deus é pai, Deus é mãe. Olha lá a pintura, que coisa linda. Se vocês observarem bem, tem duas mãos. Uma masculina, que transfere a segurança, bem-vindo filho, e a outra da mãe, que acaricia, que aconchega, que não deixa a alma sofrida se sentir mais culpada, recebe os dois lados da paternidade divina na pintura do Rembrandt. Ele se sentia um filho pródigo, e se sentia acolhido dessa maneira pela paternidade divina quando começou a mudar a sua própria história. O filho se joga no peito do pai, exausto e resignado na pintura do Rembrandt, com roupas pobres, mínimas para cobrir o corpo, surradas, cabeça raspada, como se fosse um presidiário, despojado de sua dignidade, um maltrapilho, né? Olha aqui, há uma intensa luz misericordiosa cobrindo todo o seu ser na pintura do Rembrandt. Olha lá, o pai coberto em luz, vestindo o seu manto dentro da figura simbólica terrena, com a sua grandiosidade, mas nimbado de luz, mesmo com o seu olhar sofrido e cansado, mas compassivo e meigo, estende as mãos masculina e feminina sobre o filho e derrama sobre ele a luz, para que o filho se sinta acolhido para o abenço do recomeço. E está apoiada no peito do pai como se quisesse voltar ao ventre. De fato, a sua cabeça lembra um feto. É um novo nascimento, nos fala o Newton, através da sua experiência. Ele diz: sandálias gastas e pés machucados. Teve de perder tudo, chegar ao fundo do poço para entrar em contato com seu ser. Perdeu tudo. Olha lá os pés descalços. Se nós quisermos ver um pouco também, olha aqui, a luz se derramando. Olha o filho no ventre materno, né? Ele está como se estivesse pedindo para nascer de novo, entrar no ventre materno, né? Ser acolhido, aconchegar-se, se sentir protegido, sair daquele estado de sofrimento. É um começo. Muito teria que viver a partir dali, mas é um começo para ele importantíssimo, né? Os pés então estão dessa forma, totalmente descalços, totalmente machucados. Ele tinha um punhal na figura, é bonito, precioso, nobre. O jovem vendeu tudo, mas não se desfez do punhal que ele tinha, que era o único símbolo que ele tinha de ligação com a família. No fundo, estava pegada a única lembrança da casa, da condição que tinha abandonado seu filho, ser filho de um nobre pai. Nos falam não, hein? Ele tinha ele era filho. Nós somos filhos de um pai nobre, de um pai que é compassivo, amoroso, que cedo ou tarde, dependendo da nossa iniciativa, da disposição da nossa alma, de nós nos abrirmos diante dos nossos equívocos e pedir a bênção divina haverá de nos acolher. Como nós vimos nas músicas que o nosso companheiro tocou hoje, quanto acolhimento a gente vê nas canções, não é? Demonstração de que Deus está presente e pronto para nos receber, basta que o nosso coração deseje em profundidade. Não há mal que não possa ser vencido através da luz misericordiosa de Deus. O filho mais velho da parábola nós conhecemos bem, aquele que não quis receber o irmão. Ele apresenta semelhanças e diferenças com a figura do pai. É semelhante ao pai no rosto, barba, manto vermelho, ou seja, aparentemente ele pertence à estirpe do pai no sentido material da palavra. Os sinais eram nobres,
As vestes eram nobres. É indiferente, entretanto, na parábola do Rembrandt, na pintura do Rembrandt, enquanto as mãos carinhosas do pai pousam sobre o filho mais novo, o abençoam e acariciam, as mãos do filho mais velho estão fechadas e nervosas. Ele não se aproxima. Na pintura do Rembrandt, ele não se aproxima do irmão, fica de longe observando a atitude do pai. O rosto igualmente fechado, observando friamente, com desprezo e rancor e revoltado. Observa-se o cajado envergado, demonstrando tensão e revolta. Olha lá, ele está tenso, sustenta a nobreza exterior, mas intimamente está inconformado. Não aceita de forma alguma que o pai receba aquele filho de volta. Vê no filho de volta um concorrente. Esse teu filho se foi e você o recebe, dá para ele música, chama os amigos, dá um cabrito, oferece para ele o melhor, veste-lhe de novo na família, recebe, mas como? Eu que estou com você, que nunca transgrediu uma das suas leis, você recebe esse teu filho, não meu irmão, não é esse teu filho de volta que gastou tudo com prostituição e de vida devassa? Essa era a indagação dele. Os dois precisavam de cura e perdão, tanto o filho mais novo que voltou, quanto o filho mais velho que também precisava de curar a alma, porque ele está vivendo um dilema interno muito grande. Ele aparenta. Nesse momento o doutor está falando com aqueles que o indagavam. Como você pode comer no meio de homens pecadores? Ele dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a partir do momento em que ele diz isso, Jesus prossegue e fornece todas essas parábolas. Todos precisavam dos braços de um pai terno. Mas pela história, assim como pela pintura, fica claro que a conversão mais difícil é aquela que permaneceu na casa, porque o filho mais novo se arrependeu, caiu em si e voltou, sabendo que teria um longo caminho para poder se erguer novamente, mas não titubeou mais, se manteve firme na fé e na coragem, disposto a pagar o tributo da sua redenção, da sua iluminação e conquistar a paz e a harmonia novamente. É a nossa luta do dia a dia. E assim ele conquistou a simpatia do pai, e o pai não deu para ele de volta o que lhe pertencia, os bens, porque às vezes nós temos muitos bens espirituais em nossas mãos, mas não usamos devidamente, e esses bens espirituais se afastam de nós por um certo tempo. Quando nós voltamos através dos caminhos que hoje nós temos da nossa assistência espiritual, não é? Ontem eu estive no P5, como é difícil falar com um trabalhador no P5, gente, que é assistência especializada para trabalhadores que estão com problemas, e dizer a eles que ter problemas faz parte da jornada, mas que não adianta a gente se rebelar, se revoltar diante da situação, do afastamento do trabalho. É preciso que você se recupere, dizia eu para eles ontem. Recupere-se, se erga, aproveita a ocasião, o momento de você se reabastecer diante da espiritualidade. Renove-se, seja humilde, faz uma reciclagem, bebe na fonte do Evangelho. Dá um tempo para você se refazer, e depois naturalmente a espiritualidade vai te retomar o trabalho, você vai voltar para o trabalho, porque a obra só se materializa no mundo físico através daqueles que estão aprendendo, errando e acertando, mas que têm boa vontade em servir. Fortalece e volta firme para o trabalho, porque a obra te espera. Não há renovação planetária sem aqueles que já têm consciência, mesmo sendo fragilizados. Mas é preciso que em certo momento a gente tem que se recuperar. Refaz as tuas forças e volta apto para o trabalho, né? Então ele permaneceu, é aquele que permaneceu na casa. Por quê? Olha que coisa interessante. Joana de Ângeles, no Ser Consciente, fala que o filho mais novo viveu as negatividades do ego, mas teve seu autoencontro. As negatividades do ego, segundo a Joana, é quando você se deixa levar pelas luxúrias, pelas ambições desmedidas, por uma vida sem compromisso, por uma vida demarcada por equívocos, solto na vida, sem nenhum compromisso com a moralidade, muito menos com a ética. Vive por viver, curtindo a vida.
Ele tinha as negatividades do ego, mas ele veio para trabalhar, caindo em si, volta para trabalhar, para o seu autoencontro. Já o filho mais velho, que é o mais difícil para recuperar, vivia as máscaras do ego, aparentava ser bom. Quando Jesus fala do filho mais velho, ele está se referindo aos filhos mais velhos daqueles que o indagavam, os fariseus, os doutores da lei, todos aqueles que eram senhores das palavras, que conduziam o povo na religião, mas que não tinham nenhum ímpeto de conviver com pessoas impuras, com os simples, com os pobres, com os doentes da alma e do corpo. Então Jesus fala, olha, eles tinham as máscaras do ego, aparentavam, estavam na religião, mas a religião não estava neles. Viviam todo o culto exterior, mas não tinham interiorização dos princípios que abraçavam. Não eram tocados pelo amor, pela compaixão por aqueles que o seguiam. Zelosos de todos os tratados religiosos, mas frios e indiferentes com relação ao seu próximo. Aí o irmão mais velho vive as máscaras do ego, o pseudo-amor. Pai, eu não transgredi uma das suas leis, estive com você o tempo todo, não te abandonei. Como é que você pode receber esse teu filho de volta, que fez todos os males com as suas coisas? No fundo, a preocupação dele é que o pai estaria recebendo e dividiria novamente a fortuna. A preocupação dele não era o zelo. O fato dele ter ficado com o pai, ter participado da vida com o pai, não fez dele um filho melhor, porque na verdade ele tinha interesses pessoais. Tanto é que o seu sentimento não tinha nada de bom com relação ao seu irmão que estava perdido. Não se compadeceu e teve misericórdia, nem se alegrou como o pai se alegrou. Simplesmente ele se fechou em si próprio, aparentava, mascarava a bondade, mas na verdade por dentro conservava sentimentos sórdidos. E este vai ter mais dificuldade para se recuperar, porque precisa primeiro tirar as máscaras da aparência, para depois enxergar as negatividades do ego e trabalhá-las. Aí ele prossegue dizendo assim: o pai, o Noé nos fala, o pai não desejava somente a volta do filho mais jovem, mas também a do filho mais velho. O mais velho precisava ser encontrado e conduzido de volta à casa da alegria. Para a casa da alegria. Aí nós vamos ver com Jesus que Deus respeita a liberdade de cada um. Sabe que nenhum espírito permanecerá eternamente perdido nos desvios do caminho. Você tem um filho que foi, aguarde a volta dele, e se ele voltar, abre as portas do teu coração. Mas o mal que ele produziu é muito ruim, é muito desastroso, mas recebe de volta, porque ele está no teu caminho e você está no caminho dele. Você próprio se equivocou, se auto-perdoe, tenha compaixão de si próprio, abra as portas do seu coração e busca nas fontes superiores a força para você se renovar. Sempre há tempo. 1 minuto perto da morte pode representar para aquele que está para desencarnar um momento solene de renovação da sua alma, quando ele reencontra alguém que ele não queria perdoar e a pessoa se aproxima e lhe dá um abraço e representa os últimos minutos, os últimos segundos daquela criatura e renova a vida dele. Quando o coração se abre para a verdade, assumindo sua responsabilidade, assumindo seus erros, mas desejoso de transformar-se e mudar sua história, a sua história muda. Porque o amor de Deus vai cobrir a multidão dos nossos erros, não vai nos libertar dos compromissos da redenção e do ajuste da expiação, mas vai nos dar força, porque quando a nossa alma está fortalecida na fé, confiante e desejosa da mudança, a mudança acontece. E ele fecha dizendo assim: há mais alegria no céu por um ímpio que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Festejemos a volta dos filhos, o pródigo e o que ficou, o irmão mais velho, para a casa do pai. E vamos ficar com Jesus nos dizendo, não é? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se em algum momento da sua vida você achar que é difícil fazer a transformação, é difícil mudar, vamos atrás de uma pérola do Almir Sater, não é?
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder florir, é preciso chuva para florir. Penso que seguir em frente seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou seguindo os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Um belo domingo a todos, muita paz.